Também sobre o noticiário internacional, porque hoje também tem notícias extremamente importantes e tem a primeira manifestação, inclusive, do Ayatollah Ali Khamenei após o cessar-fogo, que está em vigor já, né, há 3 dias. Na primeira manifestação desde o cessar-fogo entre Israel e Irã, o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, falou publicamente, reivindicou a vitória. Disse que eles são os vitoriosos dessa história. E mais do que isso, chamou Donald Trump de showman, dizendo que é tudo um exibicionismo, foi o que ele disse. Ele afirmou que o Irã praticamente nocauteou Israel e deu um duro tapa na cara dos Estados Unidos. E aí, parabenizou a grande nação do Irã por sua vitória sobre o falso regime sionista. O Ayatollah também falou que o presidente Donald Trump exagerou porque precisava. Vamos ouvir o que ele disse. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده. لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی میشنید اون حرفها رو میفهمید که در زیر ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن. به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن. Aí a gente ouviu a declaração. Gente, é muito impressionante a gente ouvindo isso, né? Cada um tem a sua versão, né? A sua versão da sua própria verdade. É muito impressionante. Bom, tá chegando aqui no nosso All News também. Ela que está lá nos Estados Unidos, já está conosco a Mariana Sanches para falar sobre isso. Quer dizer, ele diz que o Irã deu um tapa na cara dos Estados Unidos, né? E fala que o Donald Trump fez tudo isso para aparecer, que ele é um exibicionista, uma espécie de showman. É muito curioso, né? Ouvir a declaração do líder supremo do Irã. O que tem de verdade aí no que ele disse e o que tem de mentira, hein, Mariana? Boa tarde, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabíola, Josias, Ronilson, bom dia a quem nos acompanha. É isso mesmo, né, Fabíola? A gente até se pergunta se o Ayatollah é fã ou é hater, né, do Donald Trump, porque chamar o Trump de showman chega a ser um insulto para ele, né? Vamos lembrar que ele começou a carreira literalmente como showman, né? Dirigindo aí o reality show Aprendiz, em que ele demitia as pessoas ao vivo, né? E tem muito a ver com o estilo que ele mantém politicamente, né? Ele continua, de alguma maneira, demitindo pessoas ao vivo ou não, né? Ontem mesmo ele estava, enfim, dando uma dura tremenda na Espanha durante a coletiva na OTAN e dizendo que é o papai mesmo. Enfim,
o Trump é afeito a esse tipo de demonstração, né? O Ayatollah, então, talvez só tenha descrito aí a realidade. Mas é aquela fase, Fabiola, da geopolítica que a gente entrou, do cessar-fogo, em que cada um vai tentar vender muito caro as suas vitórias e diminuir as suas derrotas, né? O Ayatollah sabe muito bem que esse ataque que eles fizeram no Catar é um ataque simbólico. Ele não teve nem feridos, não foi um risco para a vida de nenhum americano, não houve danos significativos à base militar, inclusive, e os próprios iranianos avisaram de antemão que fariam esse ataque ali, numa coordenação justamente para não escalar, né? Agora, para o público, ele precisa dizer que o país é ativo, é soberano, afinal de contas, o regime iraniano depende muito dessa imagem, né, Fabiola? Por outro lado, a gente viu o Trump, à sua maneira, fazendo o contrário, né? Ontem ele disse que não achou, por exemplo, necessário mais ter um acordo nuclear com o Irã, naquela lógica de dizer que as bombas jogadas pelos Estados Unidos ali nas 3 instalações nucleares foram insuficientes para, como ele diz, obliterar o programa nuclear. E a gente sabe, porque aqui nos Estados Unidos tem imprensa livre, que isso não é exatamente o que a inteligência do país está dizendo, né? Existem relatórios que questionam, relatórios da própria inteligência, né, americana, que questionam isso, né? E o Trump ontem foi, inclusive, atacar a própria inteligência do país, dizendo que era um relatório de pouca confiabilidade esses, e que, na verdade, enfim, ainda se estava acessando o que aconteceu, o que, em parte, é verdade. A gente ainda não tem clareza, né, do que aconteceu completamente, o que a gente tem a narrativa de parte a parte, mas a Casa Branca, inclusive, tomou uma decisão ousada de atacar diretamente a CNN como fake news em um e-mail, um comunicado enviado para todos os correspondentes aqui em Washington, viu, Fabiola? Eu mesma recebi um ataque do presidente Donald Trump à mídia do próprio país por notícias, enfim, por um relatório da inteligência do próprio governo que foi, enfim, tema de reportagem, né? Então a gente vê que essa disputa de narrativa está a 1000 por hora dos dois lados, né? Não só do lado do Ayatollah, como do lado do Trump. E o fato, a grande verdade é que a gente ainda não tem certeza do que aconteceu ali e está cada vez mais difícil de ter, viu, Fabiola? Porque ontem o parlamento do Irã uma única abstenção por encerrar a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, o que quer dizer que eles não permitirão mais, a princípio, inspeções nas suas instalações nucleares. A gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar e se realmente é o fim de qualquer cooperação e qualquer fiscalização, mas a verdade parece estar ficando cada vez mais distante. A verdade, né? Onde está a verdade? Estamos falando sobre isso desde o início, né, Josias? Mas quando a gente ouve essas declarações do Ayatollah, que é o líder supremo lá do Irã, essas declarações dele aconteceram depois de uma entrevista de uma outra liderança do Irã, a TV Al Jazeera, confirmando que houve uma destruição do arsenal, e agora vem essa declaração dele. Quer dizer, são duas declarações opostas e que mostram justamente que a gente está longe de saber, como disse a Mariana, onde está a verdade. No entanto, é preciso a gente olhar de maneira mais crítica para essas declarações, assim como olhamos também para as declarações do Donald Trump. Como olhar de maneira crítica a essas declarações do Ayatollah, Josias? O que ele quer, né, com essa declaração dele? Quais são os objetivos do Irã com essas declarações ao dizer que eles que são os vitoriosos dessa guerra, que eles aniquilaram os inimigos, que aniquilaram o Israel e que deram um tapa na cara dos Estados Unidos, o que todo mundo sabe que não é verdade, mas o que ele quer com isso? O Ayatollah Khamenei, ele conduz um governo que está submetido a um intenso questionamento interno. E o questionamento se dá de forma tímida em público, porque quem torna ostensivo o questionamento ou morre ou vai preso, é torturado. As mulheres têm um protagonismo muito grande no Irã, na oposição ao regime do Ayatollah, e elas sofrem forte repressão. Então, o fato dele ter sobrevivido no poder é, de certa maneira, uma vitória. Agora,
O Ayatollah acaba injetando ele injeta na guerra uma certa ponderabilidade cômica, porque quem observa o conflito fica obrigado a situar a sua análise num ponto qualquer entre a senilidade do Ayatollah Khamenei e o exibicionismo do Trump, que são observações de um líder senil, essas que o Ayatollah fez. Nós praticamente impusemos ali uma forte derrota ao regime sionista de Israel, demos um tapa na cara dos Estados Unidos. Ora, eles foram... o Irã teve a sua base de lançamento de mísseis destruída pelos bombardeios de Israel. Não se sabe a extensão do ataque dos Estados Unidos às 3 plataformas, as 3 usinas atômicas do Irã, mas algum estrago houve. O que há hoje, o que se disseminou, até a partir de declarações feitas pelo chefe da agência da ONU, que faz inspeções inspeções internacionais em usinas nucleares, é de que o Irã salvou ali 400 quilos de urânio enriquecido e que não foi absolutamente atomizado o seu programa atômico. E há um relatório da inteligência americana dizendo que o programa nuclear do Irã foi atrasado em 6 meses e não aniquilado, como disse o Trump. Então ele tem razão quando diz que o Trump é um showman. Ele, aliás, a origem dele é essa mesmo, ele vem da televisão, é de fato um showman. Agora, ficamos nós, Fabiola, obrigados a, como disse, situar a análise entre a senilidade do Khamenei, do Ayatollah, e esse exibicionismo do Trump. Aí não dá, né? Tentar injetar comicidade na guerra é até meio absurdo, né? É claro que o Irã não saiu bem dessa investida de Israel e do bombardeio dos Estados Unidos. Ficou menor do que era. Imaginava-se que poderia ser o Irã uma potência regional do ponto de vista militar, e o Irã revelou-se um leão sem dentes. Fabiola, tem lá agora urânio para fazer uma dentadura atômica, mas está meio desdentado o regime do Khamenei. O fato dele estar no poder deveria ser festejado por ele sem muito entusiasmo, porque o objetivo de Israel é derrubar o Khamenei. E o Trump, embora não declare, ao contrário, ele oscilou, disse que queria derrubar o regime, depois disse que não queria, mas os Estados Unidos ficariam muito satisfeitos se o Khamenei fosse derrubado. Então, o Ayatollah, não é à toa que ele está escondido lá, Fabiola, em bunkers lá no Irã. O Josias gostou dessa história do desdentado, ele fica toda hora falando sobre a dentadura, como é que vai ser essa dentadura. Tem muita gente da audiência comentando, o Ronilson, que também é muito analítico nessa questão dos assuntos internacionais, e as pessoas estão falando assim, mas o que ele disse é o que todos os políticos dizem. Quando a gente olha aqui para o Brasil, basta ver Lula e Bolsonaro. Acreditem em mim, eu falo a verdade. Entendeu? Eu sou o dono da verdade. Essa situação muito, muito curiosa, né? O Ronilson, como é que você vê essa situação aí da declaração do líder supremo do Irã? Quer dizer, ele está falando a verdade? Bom, são guerras de versões, né? E eu não imagino que fosse diferente. Imagina se o Khamenei ia dizer: nós tivemos muito prejuízo, foi praticamente uma derrota, mas a gente vai se reerguer. É impossível. Nós estamos falando também de 3 governos, né? De 3 lideranças que têm o seu governo e a sua liderança, desculpa com a repetição, a sua liderança colocada em xeque, né? O Khamenei, eternamente, sobretudo as gerações mais jovens, tem muita crítica à guarda revolucionária, a maneira como o Irã é conduzido, a restrição de direitos, né? O Irã mais recentemente passou por levantes puxados sobretudo pelas mulheres muito fortes e fortemente reprimidos, né? À luz do dia, que durou um bom tempo. Tem muita resistência
ao sistema e ao governo, né, que é guiado pela Guarda Revolucionária, pelos anciãos e, em especial, pelo Khamenei. Então, tem uma resistência e essa versão e essa demonstração de força na guerra, ela é sempre vista como um dos melhores momentos para, de alguma forma, aglutinar ou recuperar algum tipo de apoio popular. Quer dizer, ou seja, haja o que houver, eu defendo o meu país. O Benjamin Netanyahu não é diferente, né? Ele vem de uma resistência popular muito grande. A decisão, inclusive, né, de partir para o ataque direto com relação ao Irã tem muito a ver também com a sua estratégia interna de recuperar parte desse apoio, se não grande parte do apoio popular, mas da sua base política, né, sobretudo aquela mais radicalizada, que exigia dele e para quem ele queria demonstrar alguma força e um compromisso de eliminar os inimigos de Israel. Então, sai de cena os seus muitos excessos com relação na guerra ali contra o Hamas e tudo feito na Palestina e em Gaza, e volta para o Irã como um grande inimigo do momento. E Donald Trump também não é diferente. Donald Trump tomando decisões unilaterais, né? Essa característica de showman que o Donald Trump tem, né, citado pelo Josias, por vocês, essa característica de showman que ele tem, que é muito individual, muito individualizada nas suas decisões, fazendo inclusive o governo, o seu governo, o seu secretariado correr atrás daquilo que ele já falou de cabeça. O Trump faz isso. Ele toma decisões de cabeça, fala coisa de cabeça, publica na rede social e depois o secretariado que se vire, inclusive as Forças Armadas, se vire para poder cumprir. E todas essas decisões, todas as suas decisões individualizadas também causaram um debate dentro dos Estados Unidos, inclusive sobre a extensão desse poder de Donald Trump. Um debate, o The Atlantic publicou um dos seus artigos mais recentes, inclusive, é sobre o Donald Trump ser o único americano que tem a decisão total sobre os Estados Unidos lançar ou não uma bomba nuclear, por exemplo, como um exemplo, né, de demonstração desse nível de poder. Uma decisão que ele pode tomar unilateralmente, sem Congresso, sem votação, sem nenhum tipo de consulta, visto que todas as decisões que ele tem tomado e as iniciativas que os Estados Unidos como país têm tomado passam por suas decisões e declarações unilaterais, como se ele estivesse na televisão o tempo todo. Então, são 3 lideranças usando a guerra para fortalecer a sua imagem ou fortalecer a sua autoridade, o que implica numa guerra de versões para não admitir nenhum tipo de derrota. Que eu acho que as análises aqui vão mostrar que, para os 3, há vitórias, com muitas aspas consideradas, mas também com muitas derrotas que alcançam, sobretudo, a sua população. É isso, para quem está nos acompanhando na TV, a gente faz um intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube, inclusive o chat aqui, porque eu caí na brincadeirinha, né, da audiência, caí na besteira de falar besteira, e o pessoal está se divertindo, desculpa. A gente cai, ninguém sabe o que é apresentar um programa ao vivo, né, que você vê aqui o nome e você lê, né, você cai, caí. Sejam felizes, né, com a minha queda. Não é isso, Josias? A gente vai fazer o quê, né? O pessoal quer rir. Acontece. Eles falaram, a Fabiola tá cheia de graça, então vamos fazer isso. Queriam ver o Ronilson rindo. Né? Querem fazer isso com a apresentadora. Não é justo, né, Ronilson? A carinha dele. Viva a sua espontaneidade, Fabiola. Viva, é isso, eu também estou acostumada, não me incomodo não. Vamos lá, a Mariana, vou aproveitar a Mariana aqui também, que a agenda da Mariana é super concorrida. Mariana, recentemente a gente estava falando aí sobre esses novos passos, né, agora dos Estados Unidos, né? O Donald Trump bateu no peito, vitória minha, só que, no entanto, o próprio relatório da inteligência dele diz que não é bem assim o discurso dele. Quais são os próximos passos agora para os Estados Unidos? Você que está aí em Washington, inclusive, quais devem ser as intenções de Donald Trump diante dessa guerra e diante, inclusive, dessas declarações agora do Irã? Porque ontem o que chamava a atenção era a fala dele de que até poderia ter uma boa relação com o Irã. Quer dizer, será que há algum caminho para isso quando a gente ouve o Ayatollah dizer que deu um tapa na cara de Donald Trump?
Fabiola, eu vou te responder, mas antes eu queria te dizer que cair numa pegadinha dessas num programa ao vivo não é nada, né? Depois que a gente Nada. no Brasil teve o advogado da Dilma caindo na pegadinha durante a defesa dela no impeachment, né? Vocês vão se lembrar disso. Então, já pensando nesse ponto, tempo, corta, né? Mas olha, sobre a tua pergunta, o Trump ele é muito pouco ideológico e muito transacional, né, nas relações exteriores dele, né? O que ele quer, afinal de contas, é ganhar. Ele sabe muito bem que o Ali Khamenei vai usar a retórica domesticamente como ele puder, até porque, Fabiola, é possivelmente o momento mais frágil do Irã nas últimas décadas, né? O Irã perdeu os seus aliados, né? Os seus proxies na região, né? O Hamas na Palestina está muito enfraquecido, o Hezbollah, que, no sul do Líbano, que era uma força também financiada pelo Irã, né? Foi muito destruído por Israel. Os aliados na geopolítica, né? A Rússia, em meio a um conflito com a Ucrânia, sem condição nenhuma de vir em socorro, e a China muito mais preocupada com Taiwan do que em resolver o problema do Irã, né, Fabiola? Então, Trump é muito mais jogo deixar o Ali Khamenei falando sozinho e tentar capitalizar as vitórias que ele tem, como a OTAN aumentando aí o investimento militar, quase todos os países concordando em aumentar para 5% do PIB, né? O que era, inclusive, uma promessa de campanha do Trump, algo que ele queria, e os países se curvaram, né? E se curvaram a ponto de chamá-lo de papai, né? Na Europa, ali, enfim, numa reunião. Então, para o Trump, o que o Ali Khamenei vai dizer para a sua audiência interna é um problema dele, sabe? O Trump vai cuidar de capitalizar no que ele tem.